alunos! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso DP Pro e hoje nós vamos falar sobre o contrato de trabalho. Todas as nossas aulas eu vou ter a tela compartilhada para poder ficar mais interativo, tá bom? Contrato de trabalho é o acordo tácito ou expresso firmado entre duas partes, empregador e empregado, correspondente à relação de emprego. Então, precisa estar presente todo o requisito da relação de emprego para se falar em contrato de trabalho, tá? E ele pode ser firmado, pode ser pactuado tacitamente ou expressamente. Contrato expresso é aquele que pode ser verbal, foi combinado ali de uma maneira informal, digamos assim, entre trabalhador e empregador e empregado. E o contrato escrito é aquele que tem um documento solene, todo formalizado, com assinatura de ambas as partes, tudo discriminado certinho como vai ocorrer essa prestação de serviço do empregado, tá bom? O acordo tácito é aquele onde não teve um combinado, digamos assim. Imagina a situação, você trabalha em uma loja como vendedor. De repente, seu primo começa a ir te ajudar e começa a te ajudar. Faz uma venda que atende aos clientes e o seu patrão, ele vendo isso, ele não fala para o seu primo, olha, isso não pode acontecer, ele não fala para você. Ele deixa acontecer e ainda remunera esse seu primo pela ajuda que ele está te dando. Ah, tá ajudando? Ok, vou te pagar aqui pelo trabalho então. Isso vai configurar um vínculo empregatício entre o seu primo e o seu empregador também, tá? O contrato de trabalho, ele tem características e tem elementos próprios que a gente vai ver um por um aqui. Quanto à característica, ele é de natureza privada, então ele faz parte do direito privado, mesmo que o funcionário seja um funcionário público. Ele vai ser regido pelo direito privado. A prestação de serviços precisa ser por uma pessoa física. Se for pessoa jurídica, não se fala em relação de emprego. Tem que ser pessoa física, tem que ser recíproco, ou seja, ele tem que ser sinalagmático, tem que ter uma reciprocidade mesmo ali de ambas as partes, uma para com a outra. Um vai prestar os serviços, o outro vai remunerar. Os dois estão sendo beneficiados nesse quesito. Pessoalidade. O empregado que for contratado tem que ser ele próprio prestar o serviço. Não pode transferir isso para outra pessoa. Se o empregado ficou doente, ele não vai pedir para outra pessoa ir lá trabalhar no lugar dele até que ele possa retornar ao trabalho, tá? Habitualidade. Com exceção do contrato intermitente, toda prestação de serviço do trabalhador, do empregado, CLT, ele vai ser habitual, tá? Ele vai estar ali todos os dias, em um determinado horário, prestando aquele serviço. Subordinação. Essa eu diria que talvez seja, se não a mais importante, uma das características mais importantes aqui do contrato de trabalho. Porque o empregador, ele tem o poder de dirigir, de controlar e de disciplinar o empregado. Então, se ele falar o que tem que ser feito, o empregado ele tem que fazer aquilo. Se o empregado fizer de forma errada e continuar fazendo de forma errada, talvez até por teimosia, como uma forma de enfrentar o empregador, digamos assim, esse empregador ele vai poder aplicar medidas disciplinares para esse empregado, tá? O contrato de trabalho ele também é um contrato de atividade. A pessoa que contrata, ela contrata o serviço e não o resultado, tá? Se eu contrato um vendedor, eu estou esperando que ele faça todo o possível para concretizar uma venda. Se essa venda não for efetuada, o risco do trabalho, o risco do negócio é meu e não do empregado. Então, é um contrato de atividade. E ele também tem que ser oneroso, ele tem que ter uma remuneração. Se alguém trabalha para alguém, essa pessoa tem que receber, senão é considerado trabalho escravo,
né? Então tem que ter um pagamento por aquele trabalho. Agora, quanto aos elementos, eles são essenciais, são naturais ou são acidentais. Pode ser que tenha todos esses elementos, pode ser que tenha um, dois provavelmente, e não tenha o terceiro. Os elementos essenciais são aqueles que precisam estar presentes para o contrato ter validade. Tem que estar presente independente do tipo de contrato. Por exemplo, os dados do funcionário, o valor do salário, qual vai ser a função que ele vai exercer, os dados do contratante também, CNPJ, endereço, tudo isso tem que constar. Os naturais são aqueles que costumam estar presentes, mas eles não são obrigatórios. Constam na maioria dos contratos. Por exemplo, a discriminação da jornada de trabalho. De que dia até qual dia, de que horas até que horas, qual vai ser o intervalo entre a jornada, o famoso horário de almoço, o intervalo que o funcionário vai ter para repouso e alimentação. Não é obrigatório, mas é natural que esteja presente. E tem os elementos acidentais. O que são os acidentais? São exceções ali, né? Ele não está na maioria dos contratos e ele vai alterar um pouco a natureza daquele contrato. Como regra geral, um contrato de trabalho, ele não tem um prazo para terminar. Se você contrata alguém, essa pessoa pode ser mandada embora a qualquer tempo. Pode ser daqui a 1 ano, daqui a 2. Ele pode pedir demissão, a gente não sabe o que pode acontecer. Pode ser que a empresa venha à falência, a gente não sabe o que esperar do dia de amanhã. Já o contrato acidental, ele vai conter, por exemplo, uma cláusula indicando um dia específico para esse contrato terminar, né? Que acontece no contrato por prazo determinado. Só de conter essa data para término, ele já muda a natureza do contrato. Ele já vai ter um detalhezinho que vai fazer com que aquele contrato de trabalho seja diferente. Tá? Então, ele não está na maioria, ele é exceção. Para os elementos essenciais, voltando ali, um contrato de trabalho precisa ter validade, para ter validade jurídica, ele tem que ter um agente capaz, então precisa ter alguém que possa sim realizar aquele serviço, tá? No direito do trabalho já é considerado agente capaz a partir dos 14 anos de idade, só que como jovem aprendiz, né, como menor aprendiz, ele já pode trabalhar. Com 16 anos já pode ter um contrato de trabalho normal ali, né, não como menor aprendiz, mas um contrato comum, mas não pode prestar serviços noturnos com insalubridade ou periculosidade, tá? Menor de 18 anos não pode trabalhar em atividade insalubre, periculosa e noturna. E com 18 anos, em qualquer atividade, sob qualquer termo ali que for acordado. Então, precisa do agente capaz. Tem que ser um objeto lícito, possível e determinado. O que isso quer dizer? A atividade tem que ser lícita, tem que ser uma atividade legal. Uma atividade possível de ser realizada. Você não pode pedir para alguém fazer algo que não seja possível. Você não vai contratar um médico, por exemplo, pedindo que ele faça um milagre. Você vai contratar pedindo que ele faça aquilo que estiver dentro das possibilidades, tá? E forma prescrita ou não defesa em lei. Ou seja, tem que ser aquilo que a lei permite expressamente, explicitamente, olha, essa atividade pode ser realizada, ou algo que a lei não proíba. Se a lei fala que determinada atividade não é considerada lícita, não pode contratar alguém para exercer aquela atividade. Agora, se a lei não fala nada, olha, eu não estou permitindo, mas eu não estou proibindo, o contrato de trabalho é válido. Tudo bem? Em relação às reclamações trabalhistas, elas têm que respeitar os prazos bienal e o quinquenal. Quinquenal é o seguinte: se o funcionário ainda está trabalhando, imagine que ele foi contratado lá em 2010 e chegou em 2017,
ele ainda trabalhava para aquela mesma empresa e alguma coisa ali não estava em conformidade com a legislação e ele resolveu entrar com uma causa trabalhista. Ele vai ter os direitos de receber aquilo que ele deveria a partir da data que ele entrar com aquela causa trabalhista, retrocedendo 5 anos, por isso quinquenal. Então, se ele começou a trabalhar em 2015, deveria receber alguma coisa que ele não recebe, né? Por exemplo, ali um adicional de insalubridade, vamos dizer. Alguma coisa que ele não recebe. Em 2017, dia 2 de janeiro de 2017, ele resolveu entrar com aquela causa, ela vai ser contada de 2 de janeiro de 2017, voltando até 2 de janeiro de 2012 e não de 2010, quando ele começou a trabalhar, tá? São 5 anos. O prazo bienal é para extinção de contrato. Todo contrato de trabalho que é extinto, ele tem até 2 anos para o funcionário poder entrar com alguma reclamação trabalhista, que também vai ser contada a partir da data do ajuizamento da reclamação. Passados 2 anos da data da extinção do contrato, se nenhuma reclamação foi feita, ela vai prescrever totalmente e o funcionário, se quiser entrar com uma reclamação depois, ele não vai ter direito, tá? Mas a partir da data do ajuizamento, observados esses 2 anos, também vai ser contados 5 anos anteriores ali ou o tempo que tiver durado o contrato, se ele for menor do que 5 anos. Súmula número 308, inciso 1º do TST. Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, ou seja, a extinção do contrato, a prescrição da ação trabalhista concerne as pretensões imediatamente anteriores a 5 anos contados da data do ajuizamento da reclamação, e não as anteriores ao quinquênio da data de extinção do contrato. Então, se o funcionário foi demitido no dia 2 de janeiro de 2022 e no dia 2 de janeiro de 2023 ele entrou com uma reclamação, vão ser 5 anos para trás, a partir de 2 de janeiro de 2023, tá? E não da extinção do contrato. Readmissão e reintegração do funcionário. O que é? Readmissão é quando o funcionário foi demitido e, passado algum tempo, houve uma nova contratação. Reintegração é quando o funcionário foi desligado da empresa, mas por algum motivo essa rescisão se tornou nula por ordem judicial. Ele pode ter entrado com alguma ação trabalhista por ter sido desligado injustamente e o juiz decidiu que ele deveria ser reintegrado à empresa porque essa rescisão foi anulada, não deveria ter acontecido. Nesse caso, o tempo que se passou entre a extinção do contrato até a decisão judicial tem que ser contado como tempo de trabalho. O empregador não pode suspender o contrato nesse tempo, então vai continuar contando como se ele estivesse trabalhando, para fins de férias, anuênio, biênio, quinquênio, que a empresa pagar todos os fins, tá? Em relação à admissão, é o seguinte, ele tem o funcionário, quando é demitido, se ele for contratado dentro de 90 dias, essa recontratação e a demissão dele pode e provavelmente vai ser considerada como fraude. Então, não pode acontecer dentro de 90 dias, tá? Artigo 2º da Portaria 384 de 92. Considera-se fraudulenta a rescisão seguida de recontratação ou de permanência do trabalhador em serviço. Isso é mais importante ainda. O empregado que foi demitido não pode continuar trabalhando ali informalmente. Isso não pode acontecer. Ou de permanência do trabalhador em serviço quando ocorrida dentro dos 90 dias subsequentes à data em que formalmente a rescisão se operou. Então, recontratação de funcionário apenas 90 dias após a rescisão. Artigo 452 da CLT. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado,
salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Isso aqui quer dizer o seguinte: funcionário foi demitido. Se dentro de 6 meses ele for recontratado para o período de experiência, por exemplo, ou qualquer outro tipo de contrato por prazo determinado, esse contrato vai ser automaticamente considerado indeterminado. Esse tempo determinando o prazo do contrato não vai ocorrer, tá? Então, quando ele for rescindido, ele vai receber o aviso prévio, ele vai receber os 40% sobre o FGTS, todos os direitos que um contrato de prazo indeterminado tem, porque não pode, independente do tempo que o trabalhador trabalhou para aquela empresa, dentro de 6 meses não pode contratar com prazo determinado. Prazo indeterminado pode, observado os 90 dias ali, da regrinha anterior que a gente viu. Artigo 453 da CLT. No tempo de serviço do empregado, quando readmitido, serão computados os períodos, ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa, salvo se houver sido despedido por falta grave, recebido indenização legal ou se aposentado espontaneamente. Essa indenização legal ela não existe mais, tá? Era a indenização por tempo de serviço decênio que tinha antes da Constituição de 88. Com a Constituição, esse decênio, essa estabilidade que o empregado tinha, ela foi extinta, não existe mais. Então, o funcionário foi demitido. Imagine que ele prestou serviço ali por 2 anos para a empresa. Foi demitido, passou algum tempo ali, 1, 2 anos, ele foi recontratado. Nessa recontratação dele, imagina que a empresa pague ali um quinquênio. Então, a cada 5 anos trabalhados, o empregado tem direito a receber uma porcentagem a mais ali do seu salário. Ele já trabalhou 2 anos antes. Então, no 3º ano, quando ele completar o 3º ano agora nesse novo contrato, ele já vai fazer jus ao quinquênio, porque vai ser computado o tempo de serviço, ainda que não contínuo. Então, se ele trabalhou 2 anos, saiu, voltou, ficou mais 1 ano, saiu, voltou de novo, esses períodos anteriores vão ser computados ali para todos os efeitos, tá? Alterações do contrato de trabalho. Agora vamos falar das alterações. Artigo 468 da CLT. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. Então, não basta o empregador querer. O empregado ele tem que aceitar aquela alteração. E ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Então, se você vai alterar, imagine que o empregador ele forneça esse quinquênio. Então, depois de 5 anos, a cada 5 anos, o funcionário vai ter um percentual a mais ali no seu salário. Passou algum tempo, o empregador fala assim, olha, eu não vou pagar mais esse quinquênio aqui não quero mais, a empresa não está em condições aqui de pagar quinquênio. Ele não pode fazer isso. Ele só vai poder para os novos contratados, ele pode até alterar o regulamento interno da empresa, mas essa nova condição só vai ser aplicada para os novos contratos de trabalho. Aqueles que já estão vigentes não podem ser alterados de forma a prejudicar o empregado. Agora, se o empregador não paga o quinquênio e ele quer pagar, aí ele pode. Aí tudo bem fazer essa alteração, tá? Tem algumas alterações que são lícitas quando feitas de forma unilateral pelo empregador. Basta ele querer que ele tenha esse poder de fazer. O cargo de confiança, o empregado exerce, imagine que uma atividade de analista de departamento pessoal. O empregador quer promovê-lo a cargo de confiança para coordenador de departamento pessoal. Ele pode, com a anuência do empregado, ele pode, vai ter ali uma porcentagem a mais para esse empregado receber. O empregado recebeu essa porcentagem, tá? 40% ali a mais do salário, está exercendo o cargo de confiança. Passou algum tempo, não importa quanto tempo,
o empregador decide, olha, agora você vai voltar a ser analista, não quero você como coordenador mais não. Ele pode fazer isso? Pode, para os cargos de confiança, que são diretores, chefes de departamento, chefes de filial, gerência, qualquer cargo que exija a responsabilidade administrativa do trabalhador, tá? Que tenha o poder de decisão, que tenha basicamente as mesmas responsabilidades que o próprio dono da empresa. Eu coloquei esse cargo de confiança aqui, apesar dele ter a anuência do empregado, para poder explicar para vocês a reversão, que é justamente quando o empregador fala, eu vou reverter você para o cargo que você exercia antes, tá? Então, ele vai poder fazer isso. Readaptação. Funcionário trabalha em uma determinada atividade. Aconteceu algum problema, ele não pode mais exercer aquela atividade. O empregador, de forma unilateral, pode readaptar esse funcionário a um outro setor, a uma outra função que ele possa exercer. Mesmo que o funcionário não queira, ele pode fazer essa readaptação. Substituição temporária. Se uma funcionária sai de licença maternidade ou então sai de férias e precisa alguém ali para ficar no lugar dela, o empregador não quer contratar um empregado temporário, ele pode fazer a substituição pegando um funcionário da empresa que seja do mesmo setor, ele substituindo essa funcionária que saiu de licença, que saiu de férias. Mesmo que esse empregado não queira fazer a substituição, a decisão é do empregador de forma unilateral. Supressão de horas extras habituais. Imagine que um funcionário todos os dias faça 2 horas extras. Todos os dias ali por 5 anos, independente do tempo. Tá? Ele faça aquelas horas extras ali. Para ser considerado habitual, tem que ser mais de 1 ano. Tá? Então, todo dia ele faz 2 horas extras. 5 anos depois, o empregador chega e fala para ele assim, olha, você não vai mais precisar fazer horas extras não. Não preciso mais que você faça, pode parar. O empregador pode fazer isso, apesar de acarretar um prejuízo financeiro para o funcionário? Ele pode, tá? Vai ter a multa ali para pagar, a gente já vai ver sobre essa multa, mas ele pode de forma unilateral. Redução da carga horária do professor. Somente é lícita a redução da carga horária do professor, desde que não se diminua o valor hora-aula, então aquela quantidade que ele recebe por hora, por aula dada, não pode ser reduzida, o salário ele não pode ser reduzido e precisa ter redução de turma. Então, se eu contratei um professor para dar aula para dar 10 horas de aula ali, porque tinha uma turma muito grande e essa turma foi reduzindo, eu não preciso de todas essas horas, eu posso sim fazer essa redução da carga horária do professor, tá? Não pode abaixar o salário hora-aula e precisa obrigatoriamente ter redução de turma. Se não tiver, pode ser considerado como um caráter punitivo, tá? Como uma redução punitiva, e isso não pode acontecer. Transferência do horário noturno para o diurno. O empregado que trabalha à noite, ele recebe mais, ele recebe 20% a mais do seu salário. Se o empregador quiser transferir esse empregado do horário noturno para o diurno, unilateralmente ele pode, porque mesmo que o funcionário tenha prejuízo financeiro, perante o artigo 7º da Constituição de 88, o principal não é o salário, não é a remuneração que o empregado vai receber, mas a qualidade, a saúde que ele vai ter. Trabalho noturno é danoso, ele desgasta a saúde de qualquer pessoa. Então, do noturno para o diurno, unilateralmente do empregador. Do diurno para o noturno, aí sim precisa da anuência do empregado. Alteração do regime de teletrabalho para o presencial, mesma coisa. Presencial para teletrabalho, anuência do empregado. Teletrabalho para o presencial, o empregador pode decidir. Uma coisa importante de dizer é, por exemplo, o funcionário foi contratado para trabalhar em São Paulo. E aí o empregador decidiu transferi-lo para
o regime de teletrabalho. Então, se ele vai trabalhar à distância, ele pode morar em São Paulo ou ele pode morar em qualquer outro lugar. E aí esse empregado falou, então vou lá para Minas, estou mais perto da minha família, vou mudar para Minas. E vai, e continua prestando seus serviços ali. Se o patrão resolve trazer esse empregado de volta, as custas da mudança são por conta do empregado, tá? O empregador não tem que arcar com a mudança. Do teletrabalho para o presencial tem um prazo ali de 15 dias de transição para ele poder ocorrer, mas no caso de o empregado mudar de residência, mudar de localidade ou porque prestou o serviço em teletrabalho, quando voltar para o presencial, a mudança, os custos da mudança são por conta do empregado. E aqui a transferência do empregado, transferir transferir de endereço. Então, eu trabalho em uma filial, eu fui mandado para outra filial. Tem, como regra geral, é preciso a anuência do empregado, mas tem as suas exceções ali e a gente já vai ver as permissões. Súmula 291 do TST. A supressão total ou parcial pelo empregador de serviço suplementar prestado com habitualidade, então aqui as horas extras habituais, durante pelo menos 1 ano, assegura ao empregado direito à indenização correspondente do valor de 1 mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicado pelo valor de hora extra do dia da supressão. Então, é o seguinte: o empregado já presta serviço ali há 5 anos, né? Que foi o exemplo que a gente deu. Presta hora extra ali todos os dias por 5 anos. No dia que o empregador chegar e falar para ele assim que ele não vai mais prestar essas horas extras, para cada ano que ele já faz hora extra habitual, vai ser devido uma indenização de 1 mês do que ele deveria receber, considerando a média dos últimos 12 meses. Então, se nos últimos 12 meses esse empregado prestou ali 300 horas extras, vamos supor, vai pegar, dividir 300 por 12, essa média em horas vai ser multiplicado pelo valor do salário dele hoje, tá? Não vai multiplicar a média do salário que ele recebia, porque esse salário ele pode ter sofrido uma atualização e ser maior hoje do que 12 meses atrás. Então, pega a média das horas, multiplica pelo valor da hora extra de hoje. Por exemplo, eu consegui aqui uma hora extra R$500. Então, a média que ele recebe por mês é de R$500. Para cada ano vai ter 1 mês de multa. Então, 1 mês, 5 anos, 5 meses. R$500 vezes 5. Passado 1 ano, cada vez que esse funcionário prestar serviço por 6 meses, ele já tem direito a mais 1 mês. Então, por exemplo, se ele prestou serviço por 1 ano e 7 meses, ele vai receber 2 meses de multa. Se ele prestou serviço por 2 anos e 8 meses, ele vai receber 3 meses de multa. E assim por diante. Artigo 75, parágrafo 2º, 75C, parágrafo 2º da CLT. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. O aditivo precisa acontecer, então o empregado é presencial, passou para teletrabalho, vai ter um aditivo contratual. De teletrabalho passou para o presencial, vai ter aditivo contratual. Esse prazo de transição do teletrabalho para o presencial, mínimo de 15 dias. Do presencial para o teletrabalho, pode ocorrer até no outro dia. Olha, amanhã você já vai começar a trabalhar em casa, não tem esse prazo de transição, tá? Artigo 469 da CLT. Ao empregador, é vedado transferir o empregado sem a sua anuência. Regra geral, não pode.
para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência, a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Então, imagina um empregado que trabalha em uma grande rede de supermercados. Tem várias filiais ali na cidade. Se ele foi transferido de uma filial para outra filial, mas ele não mudou a sua residência, ele continua morando no mesmo lugar, não é considerado transferência, tá? Só é transferência quando muda a residência do empregado, seja ali na mesma cidade, o que é mais difícil de acontecer, e principalmente de uma cidade para outra. Não tem como eu ir e voltar todos os dias, vou precisar me mudar para lá, é considerado transferência. Parágrafo 1º. Não estão compreendidos na proibição deste artigo os empregados que exerçam cargos de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência quando esta decorra da real necessidade do serviço. Aqui já está uma exceção. É cargo de confiança? O empregador pode unilateralmente transferir esse empregado. Não é cargo de confiança, mas o contrato de trabalho prevê explicitamente, expressamente, ou de forma implícita, dependendo da natureza do serviço, pode, e com real necessidade. Precisa ter real necessidade, não pode ser simplesmente porque eu quero. Precisa. Pode ocorrer unilateralmente por decisão do empregador. Parágrafo 2º. É lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. Se o empregado trabalha em uma filial, essa filial foi fechada e o empregador quer transferi-lo para outra filial, ele pode, porque se essa transferência não ocorrer, esse empregado vai ser demitido. Se ele falar, não quero ser transferido, você vai fazer o quê? Não tem como continuar trabalhando. O estabelecimento fechou. Então, decisão do empregador. Parágrafo 3º. Em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para a localidade diversa da que resultar do contrato. Fui contratado para uma localidade X, vou ser transferido para outra, não obstante as restrições do artigo anterior, mas nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25%, quer dizer que pode ser maior, mas não pode ser menor do que 25%, dos salários que o empregado percebia naquela localidade enquanto perdurar essa situação. Foco nisso daqui porque é de extrema importância. Enquanto durar essa situação, ou seja, transferência provisória. Transferência permanente, que aquele empregado vai ser transferido definitivamente e vai ficar lá, não é devido adicional de transferência. O empregado transferido provisoriamente tem que receber 25% a mais do que ele recebia antes da transferência. São alterações ilícitas do contrato de trabalho de forma unilateral. Na verdade, aqui nem de forma unilateral, é ilícita mesmo, não pode acontecer. Rebaixamento, vou até apagar essa parte aqui, para não confundir vocês, do contrato de trabalho. Não pode acontecer de forma alguma. Rebaixamento. Se o funcionário ele exerce um cargo mais alto e ele vai ser rebaixado para um cargo inferior, onde o salário é menor, com o caráter punitivo, porque houve algum desentendimento, seja com o empregador, seja com o gerente, com o diretor, com algum superior hierárquico. Houve esse desentendimento e por punição vai rebaixar o funcionário? Não pode acontecer, não é lícito. Retrocessão. Mesma coisa, vai ser rebaixado, mas sem o caráter punitivo, simplesmente porque a empresa está passando por dificuldades financeiras ou qualquer outro motivo. Não pode rebaixar. O único que pode acontecer é o cargo de confiança, que vai ser revertido. Não se fala em rebaixamento de cargo de confiança e não se fala em retrocessão de cargo de confiança, é reversão. E a reversão, que é somente para cargos de confiança, é possível. Rebaixamento, retrocessão, caráter punitivo ou não, não pode acontecer.
Princípios do direito do trabalho, um assunto muito importante, porque com base nesses princípios você vai incidir ali algumas verbas trabalhistas, o que pode fazer, o que não pode fazer, o que pode pagar, o que não pode pagar, tá? Princípio da proteção, o nome já diz, proteger o trabalhador. O direito do trabalho, a legislação trabalhista tem o intuito de proteger o trabalhador. O princípio da proteção é subdividido em 3 princípios. Princípio da norma mais favorável. Então, se existem 2 ou mais legislações trabalhistas ali e está em conflito de qual aplicar, aplica aquela mais favorável ao empregado. Exceção a esse princípio, não vai acontecer aplicando a mais favorável. Quando for uma norma de ordem pública, então se eu tenho uma legislação que diz uma coisa, mas uma norma de ordem pública veio prejudicando o empregado, pagando um valor menor, por ser de ordem pública, ela vai se sobrepor à legislação que poderia ser mais favorável. Prevalência do acordo coletivo de trabalho, acordo coletivo de trabalho sobre a convenção coletiva de trabalho. A convenção coletiva, ela rege uma categoria em uma determinada região. O acordo coletivo vai pegar uma determinada empresa dentro dessa categoria. Então, se tem uma empresa muito grande, ela decide fazer um acordo coletivo com aquele sindicato. Ele vai se sobrepor à convenção coletiva, porque ele vai ser específico daquela empresa. A convenção é para todas as empresas ali, daquela categoria, de uma determinada região. E a convenção, a CCT, ela vai prevalecer sobre a lei. Então, se a lei disser que, por exemplo, o empregado deve ganhar 50% de horas extras, e vem a convenção coletiva e diz que o empregado vai ganhar 40% de horas extras, mesmo que seja menos favorável para o empregado, mesmo que ele esteja sendo prejudicado, a convenção coletiva vai prevalecer sobre a lei. O acordo coletivo vai prevalecer sobre a convenção coletiva, tá? Princípio da condição mais benéfica. As cláusulas contratuais não poderão ser alteradas para prejudicar o empregado. Então, até o exemplo que eu dei de você querer tirar o quinquênio do empregado. Não pode, ele não pode, ali já não é sobre lei, é sobre a cláusula contratual, aquilo que o empregador libera porque ele quer, porque é o regulamento da empresa, liberalidade do empregador. Ele pode fazer, ele pode, desde que não prejudique. Se eu tenho o meu quinquênio é de 10%, o empregador quer alterar para 5%? Não pode, mas se ele quiser alterar para 15%, ele pode. Princípio do indúbio pro mísero. Quando houver dúvida sobre a aplicação de uma lei, deve interpretar a favor do empregado. Aqui não é conflito entre normas, tá? Aqui é quando tem dúvida. Tem aquela lei, mas ela é um pouco ambígua, pode ser sim, vai ser a mais favorável ao empregado. Exceção desse princípio no processo do trabalho. Direito material do trabalho, princípio indúbio pro mísero. No processo do trabalho, as partes estão em igualdade, tá? Então, por isso, não vai ter esse princípio. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Justamente aquilo, não pode modificar para prejudicar o empregado. Princípio da intangibilidade salarial, também chamado de irredutibilidade salarial. O salário não pode sofrer qualquer desconto que não seja autorizado, tá? Artigo 462 da CLT. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Então, o empregado paga adiantamento? Pode. Tem previsão em lei que aquele desconto pode ocorrer? Pode ocorrer. Contrato coletivo, ali a convenção coletiva, o acordo coletivo diz que pode acontecer aquele desconto? Pode. Caso contrário, se não for autorizado, não pode.
Parágrafo 1º. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito desde que essa possibilidade tenha sido acordada anteriormente, né? Não pode ser ali na hora, já tem que ser previamente acordada, ou na ocorrência de dolo do empregado. O empregado quebrou um computador da empresa. Foi proposital? Foi? Conseguiu-se comprovar isso? Então, o desconto do valor daquele equipamento, daquele computador, vai ocorrer na folha de pagamento dele. Ele quebrou, mas foi um acidente? E aí? Se tem previsão no contrato de trabalho, pode ser descontado. Se não tem previsão no contrato de trabalho, não pode ser descontado. Princípio da primazia da realidade. É a prevalência da realidade sobre as formas. Esse aqui acontece principalmente para provar o vínculo empregatício. Imagine um empregado que ele é contratado ali como PJ, mas a empresa exige habitualidade, exige pessoalidade, exige subordinação. Ele tem todo o vínculo empregatício, mas ele não é um empregado. O que vai valer? A realidade ou o que foi acordado ali? A realidade, como aquilo é feito no dia a dia. Então, esse empregado ele é CLT, ele é PJ, ele não é CLT, mas ele tem toda a característica do CLT, ele vai ser reconhecido na Justiça do Trabalho como empregado CLT. E aí vai ser devido a FGTS, tudo, aviso prévio. Artigo 9º da CLT. Serão nulos, de pleno direito, os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Esse exemplo que eu dei do PJ é muito comum e é uma forma de fraude, de não ter que pagar todos aqueles encargos, todas aquelas verbas trabalhistas que um CLT tem. Então, por hoje é isso. Espero vocês na nossa próxima aula, que vai ser sobre os tipos de contrato de trabalho. Até lá!